Esse vídeo ele é um vídeo de alerta. Esse não é um vídeo que eu venho ensinar alguma coisa para vocês. Esse não é um vídeo que eu venho entregar um conteúdo legal para vocês colocarem na estrutura digital de vocês. Esse não é um vídeo que me alegra fazer. Esse é um vídeo que me deixa de coração muito aflito. Esse é um tema que está no meu coração e eu quero colocar para vocês. Não é um vídeo legal de fazer, não é um tema bacana de se comentar, mas eu preciso falar porque você talvez tenha uma ONG, uma organização sem fins lucrativos e você quer realmente gerar um impacto positivo para a sociedade. Você precisa saber disso, você precisa saber desse conteúdo. Já pega e encaminha para a pessoa que pode ser útil. Eu tenho certeza que tem muitas igrejas que não sabem disso e a gente precisa estar alerta para que a gente possa desenvolver nossa sociedade à medida que as tecnologias vão desenvolvendo, mas principalmente sempre valorizando as vidas das pessoas. Eu vou deixar isso muito claro aqui para vocês, mas é muito triste ver a quantidade de vidas que são ceifadas por falta de conhecimento, e lá em Oséias já diz isso, que o povo perecerá por falta de conhecimento. Então, gente, vamos atrás de conhecimento e vamos junto nessa, viu? Acompanhe esse vídeo que está muito bacana para você. Não é novidade que o Instagram, o Facebook, o Google, eles possuem os nossos dados. Como, Luiz? A partir das interações, aquilo que eu pesquiso, aquilo que eu falo, aquilo que eu curto, aquilo que eu engajo, aquilo que eu me encaminho, aquilo que eu salvo, todos os meus movimentos, eles estão rastreados de forma digital e as pessoas elas são salvas em públicos específicos. Se você, por exemplo, está pesquisando um carro e você clica no anúncio de um carro e você salva aquela publicação de um carro, você já percebeu que aparecem campanhas daquele carro para você? Isso é porque você manifestou interesse daquele carro e existe para fins comerciais e fins de lucro, faz todo sentido, varejistas que querem vender aquele carro para você. Isso é normal. A gente pesquisa por um MacBook, por exemplo, e começa a aparecer campanhas de MacBook, porque existem pessoas que querem vender o MacBook para você e ter lucro em cima disso. Mas você já parou para pensar que existem muitas pessoas que pesquisam por temas, estão passando por dificuldades, que não existe tanto interesse comercial nisso? Imagine comigo, você está por uma fase não tão boa na sua vida, você foi demitido, você perdeu o emprego, você talvez tenha perdido o seu relacionamento, talvez tenha passado pela perda de algum ente querido e você mergulha numa grande depressão. Você não está preparado emocionalmente e psicologicamente para passar os desafios que a vida colocou para você. Você talvez não tenha nem condições financeiras para buscar ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, ou não saiba como isso pode efetivamente te ajudar a sair desse buraco. Você não tem uma crença que se fixar, você não tem um grupo que possa te ajudar nessa jornada e você se vê perdido na internet e começa a pesquisar coisas que você não deveria pesquisar. Você começa a pesquisar como tirar a sua própria vida, você começa a pesquisar como sair da depressão, você começa a pesquisar qual é o método menos doloroso para ceifar a tua própria vida. E isso é muito poderoso, gente, porque existem nesse exato momento milhares e milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo fazendo essas pesquisas. Existe um padrão que o Instagram, que o Facebook, que o TikTok, que o Google já identificou de como as pessoas agem antes de fazer um ato como esse. É triste, é muito profundo, mas não existe ninguém anunciando para isso, porque não existe interesse comercial nisso. Chega a me arrepiar quando eu falo nesse assunto, porque são vidas que estão lá à beira da morte. O algoritmo sabe, inclusive, que essas pessoas têm essa tendência a tirar, a fazer esse ato. Por quê? Porque depois de um determinado tempo, as pessoas acabam cessando as suas atividades digitais. Para provar que isso é real, inclusive, pessoal, eu vou usar um caso menos sensível com vocês, o divórcio. O divórcio é uma situação que eu não aconselho nenhum casal a passar, mas que infelizmente acontece e existe um padrão. As pessoas elas vão se distanciando, os celulares eles acabam se distanciando. Porventura, às vezes uma pessoa que foi casada durante 10, 15 anos começa a dormir fora de casa e existe um padrão. O Facebook, o Instagram, o Google começa a entender qual que é o ponto do divórcio até que, por exemplo, os IPs dos celulares e do computador não estão mais na mesma residência, não estão mais na mesma geolocalização. Essas pessoas elas são colocadas digitalmente num público, que eu vou compartilhar com vocês aqui, por exemplo, no Facebook. Nós conseguimos pesquisar por pessoas que são divorciadas e anunciar para essas pessoas, né? Aqui, por exemplo, o Facebook está me dando que eu tenho um público estimado de 600 a 747 mil pessoas no Brasil que são divorciadas, né? Esse é o público que o Facebook tem, eles sabem que essas pessoas são divorciadas.
Inclusive no Facebook a gente consegue trabalhar com projeção, por exemplo, assim como ele sabe as pessoas que são divorciadas, ele sabe as pessoas que noivaram recentemente. Por quê? Porque, por exemplo, as pessoas agora elas têm os celulares que estão dormindo junto, estão na mesma localização, e aí eles começam a entender esse perfil, as mensagens são trocadas. O que eu quero provar com essa questão do divórcio, do noivado dentro do Facebook, gente, é que o Facebook, Instagram, Google, eles conseguem entender o padrão comportamental das pessoas, seja se elas noivaram, se eles mudaram de emprego, se eles se divorciaram, eles têm esse padrão. E acredite ou não, existe um padrão para essas pessoas que estão em depressão, existe um padrão para essas pessoas que estão pensando em fazer esses atos horríveis contra a própria vida. Por quê? Porque as pessoas começam a curtir fotos mais escuras, um determinado comportamento de música, compartilhar determinadas mensagens, fazer determinados tipos de busca. E essas audiências, elas não são trabalhadas. As pessoas não estão trabalhando por quê? Porque não gera grande volume de receita, porque não tem um grande produto para vender para isso. O mais triste de tudo isso é poder pesquisar no Google, por exemplo, como tratar por ansiedade, que é um problema emocional das pessoas, e ver que existem várias campanhas. Eu estou pedindo aqui para o editor borrar os anunciantes, né? Mas normalmente são o quê? São produtos farmacêuticos, são produtos querendo vender curso de como sair da ansiedade, são produtos que não vão mudar a vida da pessoa, eles só estão querendo pegar o dinheiro dessas pessoas e não estão querendo realmente ajudar essas pessoas com a ansiedade. Gente, isso aqui é muito forte, tá? Facebook, Instagram e Google, eles têm esses dados, eles têm essas estatísticas, isso é algoritmo. A partir do nosso comportamento a gente consegue mapear isso. E é muito importante você que tem uma igreja, você que tem uma organização sem fins lucrativos e que visa ajudar essas pessoas, começar a entender que o posicionamento digital é muito importante para ti, que você precisa anunciar para quem está pesquisando por isso, que você precisa pagar para impactar por essas pessoas, porque você realmente quer gerar transformação na vida delas. Ao contrário de muitos anunciantes, como a gente está vendo aqui, que nem querem gerar transformação na vida delas, somente tirar o dinheiro delas e ainda assim estão pagando por isso. É muito importante que nós que queremos o bem dessas pessoas estejamos espertos e buscando conhecimento para poder realmente tirar essas pessoas desse caminho. Gente, esse vídeo é curto, rápido, mais um alerta para você que tem, por exemplo, uma igreja, você que quer atingir essas pessoas, ajudar a sair dessa situação. Não deixe de se posicionar digitalmente, não deixe de investir em campanha paga, não deixe o Instagram como ferramenta de divulgação, de marca, pagar alguém fazer postagem no Instagram. Vá com força para isso, vá com força para isso, porque quem quer o mal está indo com força para isso, e a gente que quer o bem dessas pessoas, a gente tem estado recluso. E uma coisa que eu aprendi é que quando a luz ela se abstém de estar presente, as trevas entram. Então você precisa estar presente, você precisa estar posicionado. Deixa aqui no comentário se você tem alguma organização que trabalha nesse sentido, que precisa de alguma ajuda nesse sentido, que está precisando de algum gestor de tráfego. Assim, eu sei que tem gente que me acompanha aqui que é gestor de tráfego, que às vezes pode ajudar, pode fazer uma campanha assim de forma de cortesia. Vai ser um prazer poder conectar essas pessoas que têm propósitos bons e pessoas que estão alinhadas com realmente uma visão de reino. É um prazer poder contribuir com esse conteúdo para você. É realmente um alerta, não deixa de ficar ligado nisso e acima de tudo, gente, se posicione, porque nós estamos entrando num nível de coleta de informação com os novos óculos virtuais, onde cada mover, cada análise ótica vai ser analisado no banco de dados e a gente vai poder ter mais assertividade disso. As pessoas vão seguir padrões cada vez mais assertivos e a gente não pode ficar de fora e deixar essas pessoas desatentas na mão de pessoas que querem o mal delas.